Hoje estamos comemorando aqui no Brasil o Dia das Crianças. E o Brasil foi o primeiro país a comemorar essa data desde 1924. O calendário brasileiro tem uma data, um dia especialmente dedicado às crianças. E nesse dia, os pais, os responsáveis, quem tem uma criança por perto, se esforça para realizar atividades agradáveis, atividades em família, para comprar presentes e para demonstrar carinho. Mas é só um dia. E a gente quer saber dos outros dias do ano, a gente quer saber das relações entre os adultos e as crianças aqui no Brasil. Vamos conversar sobre este assunto com quem entende. Nós convidamos a psicóloga Thalita Martignoni para falar para a gente um pouquinho sobre as relações atuais, porque desde pequenininhas as crianças já demonstram sua vontade, Já têm uma certa personalidade e os pais vão cedendo ou não. Como é que é a relação hoje? Boa tarde, Thalita. Obrigada por participar com a gente. Boa tarde, Fátima. É um prazer muito grande falar nesse Dia das Crianças, um dia alegre, um dia festivo. E é sim verdade que as crianças e os pais precisam de conexão. A nossa conexão, a nossa relação com as crianças é a base de toda uma vida, de toda a personalidade. É como se as crianças fossem plantas, A nossa relação com elas seria o solo, seria a terra, que nutre, que sustenta, que fortalece, ou não, Se a terra também não oferecer todo esse suporte, a criança não vai crescer saudavelmente. E é um desafio, nos dias de hoje, a gente manter essa relação bem nutrida, bem fortalecida. É claro que nesse dia, Thalita, a gente vê os parques, os lugares públicos muito movimentados, os pais se esforçam para agradar os filhos, para se agradar também, porque é aquele ditado, quando o filho está feliz, o pai e a mãe também se sentem felizes. E eu queria te perguntar, o que a gente pode fazer para criar memórias, porque eu acho que o que conta no fim disso tudo, independente do presente, do que foi feito no dia, é a memória que fica, É verdade, Fátima. Sabe que eu atendo há muitos anos no consultório e logo que o paciente chega adulto, eu gosto de perguntar quais foram suas memórias mais felizes da vida, as 10 memórias mais felizes, os momentos. E as pessoas geralmente relatam situações, todo domingo eu saía com meu pai, ia num parque perto de casa, ou as festas de Natal na minha família eram sempre muito alegres, muito festivas. Nós temos uma variedade de experiências que ficam gravadas na nossa memória quando nós vivemos intensamente esses momentos. As crianças sabem intuitivamente se você está feliz, se você aprecia a companhia dela. Então, essa diversão, essa conexão verdadeira é aquilo que vai permanecer. Quando a gente se sente especial, quando a gente se sente importante. Então, é verdade, sim, que essa data cria muita expectativa para as crianças e elas esperam nessa linguagem, às vezes, do presente ou da presença. De fato, é muito difícil, às vezes, para os pais, oferecerem para a criança exatamente aquilo que ela quer, mas que isso seja nomeado, que seja dito, porque ela se sinta especial nesse momento. Porque, afinal de contas, o que vai permanecer não é o brinquedo, é o brincar, é a experiência de ter se sentido muito especial nesse dia, nesse momento. E é importante, na sua opinião, Thalita, trazendo aqui uma dica para os pais que nos ouvem agora, que tudo isso seja conversado, É importante que a criança saiba como está sendo bom aquele momento também para o adulto, para a mãe, para o pai, para quem está do lado, e que entenda que nem sempre é possível ficar junto o tempo inteiro, sair para passear, mas que isso não altera o amor. Você acha que isso fortalece o relacionamento? Com certeza. A gente sabe que para a gente nutrir um relacionamento, a gente precisa da presença, a gente precisa desse dia a dia. E a nossa presença se faz na rotina, quando a gente almoça juntos ou jantamos juntos, fazer essas refeições, quando possível, a gente poder estar
em volta de uma mesa, são momentos de conexão, muitas vezes que a gente passa, né, desapercebido. Mas as crianças, a gente precisa tê-las como prioridade, porque elas não serão crianças por muito tempo, né? Nós temos um tempo curto aí, são poucos verões que nós teremos, poucos dias das crianças que nós teremos com elas. Então, a gente precisa, sim, colocar nossa vida em perspectiva. Nós temos vários interesses, nós temos uma vida muito agitada, muito ocupada, mas que a gente possa verbalizar para a criança quando a gente não puder estar junto com ela, e que nós possamos criar esses momentos bem marcados, que a gente possa honrar esses compromissos. Se você diz para o seu filho que você estaria presente nessa data, esteja presente nessa data, porque isso torna, né, uma segurança para a criança, de confiança, de poder realmente se sentir conectada a esse adulto. Agora, Thalita, uma das grandes preocupações que os pais irresponsáveis têm demonstrado é com o uso das redes sociais, dos eletrônicos de modo geral, videogames, outras coisas, desde muito cedo, né? Alguns pais se acham trocados, a carência aí passa a ser até do pai, porque a criança prefere ficar na frente de um computador ou com o celular na mão do que ir fazer uma brincadeira, aproveitar o tempo que a pessoa está disponível. Como lidar com essa crise aí entre a tecnologia e o simples afeto, a demonstração de afeto? É uma crise gravíssima que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma era de muita desconexão. Quando eu estou olhando, né, para um dispositivo eletrônico, para um celular na minha frente, e eu mostro para a criança que eu estou ocupado, ela vai buscar também uma tela. Ela também vai buscar pelo exemplo. Nós estamos ensinando as crianças pelo nosso exemplo. Então, muitas vezes, o que eu pergunto para as famílias é: qual é a função dessas telas? Porque eu chego muito cansado, eu preciso, né, ficar ali, ou eu estou trabalhando. Então, nós precisamos colocar limites claros para nós mesmos. Quando é hora de trabalhar? Quando é hora da gente estar em família? Porque muitas vezes a mensagem que fica para a criança é de que ela não é prioridade, de que sempre existe algo, né, ali, um obstáculo entre ela e os pais. E o que a gente tem é um comportamento de vício. As crianças não têm um cérebro ainda desenvolvido capaz de lidar com o quanto é prazeroso, né, o videogame, as redes sociais, e elas buscam incessantemente esse estímulo, e os pais têm o dever de limitar esse tempo. Então, muitas vezes o que eu noto é que existe um discurso de que a criança não quer sair, mas ela é uma criança. Nós precisamos colocar esses limites de forma gentil, de forma assertiva, mas isso precisa ser dialogado. Que horas nós temos aqui para jogar? 1 hora, depois do dever, depois do jantar? Olha, agora já deu, está na hora de tomar banho. A gente precisa colocar limites mais claros. Se não há limites, nós temos sim uma dependência tecnológica que precisa de ajuda, que precisa ser tratada, porque nós estamos tendo, né, muitos efeitos, muitas consequências negativas do comportamento viciante, né, nas telas, tanto para as crianças quanto para os adultos também. E essa crise começa agora na infância e vai se acentuando à medida que a criança se desenvolve, chegando à adolescência, né, Thalita? Para os adolescentes, esse é um momento muito difícil já de entender os limites, se eles não existirem antes. É mais do que limite, sabe? Porque quanto tempo você passa conectado numa tela, o que você deixa de viver, o que você deixa de suprir as suas necessidades. A conexão com a tela é uma conexão vazia. E quando esse vazio acontece e ele permanece no coração do adolescente, ele vai chegar lá na frente com muitos vazios, com essa dor, com esses sentimentos que ele não vai dar conta de lidar. Então, muitas vezes o que a gente está criando, né, é essa lacuna entre nós e as crianças. Nós
precisamos entender que nós somos seres sociais, nós fomos feitos para o diálogo, para a conexão, para o olhar nos olhos, brincadeiras de roda. Nós precisamos, sim, uns dos outros. Então, se a tela está ocupando esse espaço, a gente precisa tirar um pouquinho esse obstáculo e abrir o espaço para a reconexão, para restaurar esses relacionamentos. E hoje é uma data importante para a gente refletir sobre isso. O quanto é importante nós estarmos colocando os limites e colocando também o afeto no lugar, né, onde está esse vazio. Agora, Thalita, nosso tempo sempre é muito curto para tudo que a gente gostaria de conversar, mas eu queria que nesse dia, pela importância que ele tem, pelo simbolismo, né, de ser o dia dedicado às crianças, que você deixasse aí a sua mensagem para os adultos, para que os adultos reflitam, entendam e talvez façam uma adaptação aí no comportamento, né, na forma de lidar com todas as coisas, para que a criança não sofra as consequências. A gente está vivendo uma crise muito grande de ansiedade no país, que ocupa o 9º lugar no ranking mundial de pessoas ansiosas. Então, o que você diria para os adultos que têm a responsabilidade de cuidar, de educar, de proteger as crianças? Eu diria que eu sei que é difícil, que você ama seu filho, mas muitas coisas atrapalham. O dinheiro, o trabalho, a falta de tempo, a ocupação, mas a gente precisa ter uma prioridade forte na criação dos filhos. Proteja o seu tempo para o seu filho, esteja presente, porque o seu legado vai permanecer. E esse legado de afeto é algo que é um tesouro muito valioso que ele poderá levar para a vida toda. Que ótimo, muito boa a sua fala, muito importante. Eu fico muito feliz de a gente ter tido essa conversa que, embora rápida, eu acho que foi muito importante para esse momento que a gente está vivendo, né? De ansiedade, de medos, de angústias, de não saber se está certo, se está errado. Então, eu só tenho que te agradecer, Thalita, e espero que a gente converse depois, em outra oportunidade, com mais tempo, para falarmos mais abrangentemente ainda sobre essas relações entre pais, filhos, mães, avós, enfim, a criança e o adulto que está perto dela. Obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer falar desse tema e um prazer enorme falar na Rádio Nacional com todos vocês nessa data de hoje. Um grande abraço, Fátima. Um abraço grande para você também, muito obrigada. Boa tarde, tchau, tchau.